Oi, gente, tudo bem? Hoje continuaremos então o nosso conteúdo sobre uma revolução científica na genética, falando um pouquinho da polêmica que gira em torno dos organismos modificados, os transgênicos. Bom, trouxe como exemplo o milho, chamado milho BT. Esse milho possui um gene que não é natural dele, o gene BT, que foi retirado de uma bactéria e colocado artificialmente, nesse milho. Então, o milho BT, ele tem, graças a esse gene que foi incorporado, a capacidade inseticida. Isso pensando em nível de produção, de plantação, para os donos, dessas áreas, é muito interessante, porque vai afastar insetos que poderiam causar pragas ali dentro de um cultivo. Porém, pensando do ponto de vista ecológico, muitos outros insetos que não são pragas, como por exemplo as abelhas, que são importantes polinizadores, também acabam sofrendo com a ação desse gene que foi colocado no milho. Então o milho BT, ele gera uma grande controvérsia, porque do ponto de vista econômico ele é muito viável para os produtores, mas do ponto de vista ecológico ele ainda gera dúvidas. Já sabemos que ele acaba afastando todo tipo de inseto, e lembrando que nem todos eles são pragas ou podem prejudicar, muito pelo contrário, os polinizadores são extremamente importantes. Além disso, não se sabe muito sobre o efeito colateral, sobre o que vai acontecer com os seres humanos daqui a um tempo se nós consumirmos muito esse milho geneticamente modificado. Então, na verdade, esse é um grande questionamento da medicina sobre os organismos transgênicos, sobre os alimentos transgênicos e produtos em geral, porque nós não sabemos a longo prazo qual é o efeito disso na nossa saúde. Tá? Além do milho, também esse gene BT é incorporado ao algodão, por exemplo. Tá? Vamos lá. Soja transgênica, existe muita polêmica em torno da soja, porque essa soja vai apresentar um gene que foi incorporado, chamado CP4 ou então gene RR. O que é que esse gene, que não é natural da soja, foi colocado, foi incorporado, faz? Ele torna a planta resistente aos agrotóxicos. Bom, o agrotóxico, ele é um defensivo agrícola. As grandes produções de vegetais, os grandes cultivadores aplicam esses agrotóxicos para acabar com as pragas. Porém, muitas plantas acabam morrendo, em virtude da composição química desses agrotóxicos. E aí descobriram que se colocar esse gene na soja, pode receber o agrotóxico que for, que a soja não vai sentir o efeito. Ou seja, a planta não vai morrer com a ação do agrotóxico. E aí nós temos vários problemas, Primeiro problema, o agrotóxico, ele contamina o solo, contamina a água, contamina os animais. Ele, como o próprio nome já está dizendo, ele é tóxico, Então, para o ambiente, ele não é muito legal. E outra, quando a gente tem uma planta que é extremamente resistente ao agrotóxico, a tendência é que se aplique cada vez mais agrotóxico nessa planta. Então, além de ter esse problema ambiental, nós também não sabemos qual é o resultado disso para a nossa saúde, porque a princípio a gente se alimenta de um vegetal que parece ser muito saudável, mas nós não sabemos o quanto ele recebeu de agrotóxico para estar daquele jeito. Então, existe uma polêmica e um problema muito grande em relação à soja transgênica, porque pelo fato dessa resistência, ela aparenta estar saudável, mas ela recebeu provavelmente bastante agrotóxico, tá? Continuando lá então. Além de tudo isso, além dos malefícios que nós já falamos, lembrando que também existem benefícios, existe um problema chamado poluição gênica. Quando existe o cruzamento entre plantas que são nativas, naturais, e plantas que são transgênicas, geneticamente modificadas, pode acontecer uma ameaça à biodiversidade. Então a gente já viu que existiam no passado muitas outras espécies e por conta do cruzamento proposital entre algumas delas, outras espécies começaram a desaparecer. Então a gente vai favorecendo algumas características e acaba extinguindo outras espécies, Bom, os organismos
que são geneticamente modificados e que são utilizados principalmente na indústria alimentícia precisam conter um símbolo, né, que é esse triângulo com o T dentro, avisando que tem um ou mais componentes transgênicos ali. Então a gente encontra, por exemplo, na ração do cachorro, tá? Encontra no amido de milho, no óleo de soja, esse símbolozinho. Embora isso seja uma regra, né, todos os alimentos que apresentem algum componente transgênico precisam ter esse símbolo nas suas embalagens, muitas indústrias não colocam, porque alegam que esse símbolo acaba afastando os consumidores, que esse símbolo acaba simbolizando perigo nesse tipo de alimento. Nós ainda não temos comprovadamente como afirmar que os alimentos transgênicos causarão algum problema ou não para a nossa saúde a médio e longo prazo, mas é importante que as empresas avisem para que as pessoas possam fazer a escolha. Alguns estudos dizem que nós estamos sujeitos à ação dos transgênicos de toda forma, porque por mais que a gente não se alimente, nós temos algodão transgênico, nós temos vários outros produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, que não necessariamente alimentos, que tenha um ou mais componentes transgênicos. Tá? A polêmica do arroz dourado. Bom, em 2016, mais de 100 pessoas importantes do ramo científico, né, de várias áreas do conhecimento, enviaram uma carta pública, assinaram e enviaram uma carta pública pedindo ao Greenpeace e outras entidades que apoiavam a proibição de alimentos transgênicos, pedindo para que fossem favoráveis à modificação genética do arroz chamado arroz dourado. Bom, esse arroz dourado, ele foi de maneira artificial, né, então de maneira transgênica, colocado nutrientes nesse arroz, como por exemplo o beta-caroteno. Qual a importância disso? Esse arroz era distribuído para as pessoas da Ásia, da Índia, que sofriam de desnutrição, principalmente crianças. Então, geneticamente, conseguiu enriquecer nutricionalmente, né, esse arroz, e esse arroz estava salvando a vida de muitas pessoas. Como algumas entidades, por exemplo, o Greenpeace, são contra alguns transgênicos, né, estavam sendo contra a comercialização desse arroz transgênicos, esses cientistas, pesquisadores enviaram essa carta pedindo para que essas pessoas começassem a olhar com outros olhos, né, ter uma outra visão sobre esse alimento. Acusaram, inclusive, essas entidades de cometer um crime, porque eles estavam impedindo que as pessoas tivessem acesso à tecnologia e à ciência através dos transgênicos e, consequentemente, tendo ali uma perda nutricional muito grande, certo? Pessoal, vou pedir para que vocês, por favor, então, realizem os exercícios da apostila sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, me escrevam aqui no Iônica. Um beijo e até a próxima!